Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez nós estamos aqui nesta conversa sobre o Islã, conversa esta que estamos a trazer aqui elementos muito fortes, que é um dos meses sagrados, mês do Hajj, não é? O Zulhijjah. Nós vamos dar aqui o intro com duas cabeças intelectuais aqui, que vêm nos trazer aqui alguma definição, precaução, sobre o Zulhijjah e atividades que são exercidas dentro do mês do Zulhijjah. Eu estou com a presença de Maulana Ali e a Safina Manas, que vai nos trazer aqui as virtudes, definição do mês do Zulhijjah. Maulana, nós estamos aqui a falar do mês do Zulhijjah, um dos meses muito importante também para o Islã e também para o quinto pilar da religião islâmica. Para si, como é que está a ver este mês? Em primeiro lugar, gostaria de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela dádiva que temos agraciado. E em seguida, enviar saudações ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aquele que foi enviado por misericórdia para toda a humanidade. Indo para a questão, estamos mesmo a entrar num mês sagrado, que é o mês de Zulhijjah. E o mês de Zulhijjah é o mês de reflexão para os muçulmanos do mundo inteiro. Isso porque o mês de Zulhijjah simboliza, é um símbolo do monoteísmo. Além disso, existe um dos rituais muito importantes que é chamado o Hajj. O Hajj, a definição do Hajj significa Al-Hajj é Al-Qasd, intencionar, intenção de ir visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, que é Baitullah, que é o Kaaba. Mas nesta visita não é simplesmente uma visita, como uma visita de turismo, mas é uma visita que deve ser acompanhada com o Tawhid. Além disso, quando Allah subhanahu wa ta'ala decreta este Hajj como um dos pilares do Islã, este Hajj também tem relação com outros pilares, como por exemplo, tem relação com o Salat, tem relação com o jejum, porque durante o Hajj lá estão aglomeradas todas aquelas ações que fazem complementar este mesmo Hajj. E todos também os pilares do Islã, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o ser humano atinja o nível mais alto da humanidade. Nós formos a ver, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão, Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat, que o Hajj foi decretado nos meses específicos. فَمَنْ حَجَّ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Quer dizer, aquela pessoa que estiver no estado de Hajj, فَلَا رَفَثَ, e não pode fazer, não pode coabitar, وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ, não pode existir uma conversa de obscenidade, وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ, também não pode haver discussões. Então, a partir quando estiver no Hajj. Então, essas são normas, diretrizes que Allah subhanahu wa ta'ala impôs para que o servo, enquanto estiver naquele estado de Hajj, deve observar todos esses requisitos. E, segundo, a partir daí, vamos ver que, afinal de contas, o Hajj também tem uma relação também com o Salat. Por exemplo, no Salat, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz "Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi as-salah, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar", que na verdade o Salat também impede a pessoa de fazer as práticas de obscenidade. Então, todos os pilares se complementam um com o outro. O Hajj existe, é verdade. Vamos visitar a Kaaba de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Kaaba, mas na verdade é para disciplinar o homem a atingir o nível mais alto da humanidade. Para atingir o nível mais alto da humanidade, a passa fina, nós ouvimos aqui que o Hajj para disciplinar, o Hajj quando estiver lá não deve ter palavras assim desnecessárias. E depois há uma sorte muito forte que vai se aprender, ou é para fortificar o monoteísmo. Será que toda a gente que vão para o Hajj vão com a mesma intenção ou nem por aí? Há mais curiosidades. Porque desde o momento que alguém vai para o Hajj e fortifica o seu monoteísmo, significa que ele não tem que procurar outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala, de uma forma direta ou indireta.
como é que se sente, como é que tem visto os Hujjaj, como é que quando voltam ao seu comportamento, como é que tem sido? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. A intenção é algo que ninguém vê, simplesmente a própria pessoa é que sente, é que sabe o que vai fazer, por que vai fazer, a quem quer agradar. Mas uma coisa é certa, estava aqui Maulana a dizer que o Hajj é um símbolo de monoteísmo, é algo que ajuda a pessoa a melhorar a sua fé, ajuda a pessoa a acreditar mais em Allah subhanahu wa ta'ala, ajuda a pessoa a seguir mais as regras de Allah subhanahu wa ta'ala. Se a pessoa vai para o Hajj com essa intenção, ou a pessoa vai para o Hajj e espera ter bons resultados de Hajj, mas quando volta continua com as atitudes que a pessoa costumava ter, em algum momento alguns alunos dizem que significa que o Hajj da pessoa não foi aceito. Assim como no mês de Ramadã, chama-se o quê? É indicativo, né? Que diz que o seu jejum foi aceito ou não, são as práticas após o jejum. Se você era uma pessoa que não fazia salat, por exemplo, fora de Ramadã, chegou Ramadã, fez salat, depois de Ramadã continuou a fazer o salat, é uma indicação de que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o seu jejum. Por quê? Porque você aprendeu do jejum ou reaprendeu no jejum que a minha missão neste dunya é louvar e adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Então eu acredito que no Hajj também é assim, vê-se o passado e o presente, que é o Hajj da pessoa, e o futuro depois do Hajj. Se a pessoa continua a fazer o que fazia antes de Hajj, que não agradava a Allah, significa que a intenção em algum momento não foi para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, ou não foi para melhorar a sua fé. Por essa razão, eu penso que muitos, quando viajam, a primeira coisa que fazem é tirar foto, postar, para mostrar onde está, o que está a fazer. Eu penso que não é muito correto. A pessoa até pode fazer, mas não é muito correto. As ações, muitas das vezes, são melhores quando nós praticamos em secreto. De uma forma escondida. Sim. Agora, esse ponto que Maulana Ali acabou de dizer, não devem se insultar dentro do Hajj, não deve haver guerras ou desentendimentos dentro do Hajj. Pela sua visão, acha que todos chegam ao ponto de cumprir ou só um recado guardado na mala? Eu penso que é um recado guardado na mala, mas, como estava a dizer, tudo depende da intenção. Innamal a'mal binniyat, tudo será julgado de acordo com a intenção. Se a sua intenção é realmente de agradar Allah subhanahu wa ta'ala e cumprir com os desígnios de Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo vai se refletir na sua vida. Agora, se a intenção é de mostrar às pessoas que eu posso ir ao Hajj, o que eu consigo ir ao Hajj com o meu valor, então também vai se refletir nas suas atitudes. Para si, se estivesse no Hajj, o que farias lá? Eu penso que faria o meu melhor para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Dar valor ao valor usado para poder chegar ao Hajj, porque hoje em dia não é fácil, apesar dos vários concursos que existem para facilitar as pessoas irem para lá, mas também não é fácil. É um sonho de muitos, mas poucos conseguem realizar. Então, quando se consegue essa chance, deve-se dar o maior valor que a pessoa puder. Significa olhar o Hajj, ou ver o Hajj, ver os desígnios de Allah subhanahu wa ta'ala em relação ao Hajj e tentar cumprir. E ao cumprir, não procurar cumprir só naquele momento em que a pessoa está lá, mas ao voltar também, voltar com a intenção de continuar a cumprir com os desígnios de Allah subhanahu wa ta'ala. Maulana, quando se fala do o Qurban no Hajj, qual é o seu conceito? Tem que degolar um animal mesmo? O que significa aquilo?
A palavra Qurban, normalmente, segundo o conceito Qurban, não significa somente degolar-se. Qurban significa sacrifício. E o sacrifício não é somente a degolar do animal, porque em todas as ações, enquanto a pessoa estiver dentro do Hajj, é uma altura de sacrifício. Os dias do Hajj são normalmente dias de sacrifício, são diferentes de outros dias. Sacrifício em que termo? Segundo aquela toda trajetória que a pessoa vai fazer do Safa a Marwa, é um momento de sacrifício. Você chegando também no Muzdalifa é um momento de sacrifício. Vais ficar lá dormir ao ar livre, é um sacrifício. Você vai no Arafah, é um momento de sacrifício, razão pela qual para as pessoas que vão lá, a Maulana também já testemunhou, já esteve lá, nós vemos certas pessoas a desmaiar de um lugar para outro, pessoa de alta idade, e quer dizer, aquele momento de sacrifício, você esquece toda a luxúria que você deixou. E além disso, você estando lá, aquilo, o que nos mostra, fortifica mais a irmandade. Em que sentido? Você começa a ver, na verdade, que o Islã é uma religião que veio para todos. Não existe, você não vê diferença entre o rico e o pobre. Todos estão vestidos, trajados de mesma roupa, todos correndo, mesma trajetória. Não se vê, não há nenhum sinal de discriminação. Talvez, se você quer ver os ricos, você há de ver nas lojas, fazer as suas compras, mas durante aquele local mesmo, daquele ritual do Hajj, não existe a distinção entre o pobre e o rico, o africano, o asiático, o americano, mas todos estão trajados apenas com a bandeira do Islã, que é a bandeira do Imã. Ali, quando se fala das diferenças étnicas, ali todos estão por um e um por todos. E há palavras aí que dizem que quem quer ver o que ama, que vai para o Hajj. Verdade. Para ver as pessoas como que estarão Verdade. bonitas, ou de roupa branca, todos eles. E aquele ihram, tem que ser específico ou em um especial de lá? O ihram apenas aquilo simboliza que, se nós especificarmos, deve ser específico, porque na altura do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, que não era o mesmo ihram em termos do material, mas o que se quer? A recomendação deve ser aquele pano branco, do jeito que está. Hoje em dia, existem certas pessoas que querem fazer extravagâncias, vão levar o ihram tão caro. Isso porque, apesar disso, a gente está a falar que existe um símbolo de irmandade e humildade, mas o que se verifica lá é outra coisa. Tem certas pessoas, não podemos generalizar, mas quando saem daqui, apesar que vão para a rádio, eles querem mostrar que tem o melhor ihram, querem mostrar que vão viver em grandes hotéis, 2 estrelas, 1 estrela, quase tudo que eles levam para lá também querem marcar diferença entre eles e outras pessoas de outras classes. Então, o ihram... Isso não é correto. Isso não é correto. O ihram que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam recomendou é aquele pano, apenas que se for uniformizar o processo durante o Hajj, que é o ihram. Nós ouvimos aqui da Passafina dizer nem todos vão com a mesma intenção, apesar de terem tanta gente, mas a mudança não se verifica em várias frentes. É verdade, eu concordo com o que ela está a falar. Nem todos vão com as mesmas intenções, porque nós somos seres humanos, porque não é possível as pessoas pensarem da mesma forma. Então isso seria normal. O normal é que cada um tem uma ideia diferente do outro. Nem nas intenções também. Cada um, apesar o que marca lá que a intenção do Hajj deve ser esta imagem, as pessoas são diferentes. Razão pela qual é que Allah subhanahu wa ta'ala enviou vários mensageiros para exortar o ser humano, porque os seres humanos são diferentes na maneira de pensar. E na Constituição, no nosso país também podemos ver, existem vários tribunais, existem cadeias, existem polícia, porque o ser humano sempre é um ser humano, pensa de maneira diferente, faz aquilo que lhe apraz. E as pessoas que vão para o Hajj, apesar de estar num lugar sagrado que se verifica lá, outros têm intenção de fazer compras, são comerciantes, vão lá para fazer suas compras. Estão atrás de boladas. Estão atrás de boladas. Outros até consideram como se fosse um turismo religioso. Vão lá, como a pasta vai dizer, em qualquer etapa, em Muzdalifa, está a tirar foto. Está no local X, está a tirar foto. Mesmo antes de ir também, logo que estiver no avião, logo, não sei, em Moçambique, no aeroporto internacional lá, de Mavalan, está a tirar foto. Isso que é para show off, para mostrar às pessoas que, afinal de contas, aquele fulano está onde?
está a ir para lá, mas o que ela dizer não seria correto. Apesar, existem certas ações, se você faz mostrando isso, também pode cativar alguns irmãos, mas existem outras ações que nem é preciso você mostrar toda a gente. Então, estando lá, vemos certas pessoas nos hotéis, está num lugar sagrado, mas está a perder o salat. Está perto do coiso, do haram, mas ele está no hotel, está a perder o salat, está a comer, está a fazer brincadeiras, vai lá para compras, então as intenções são diferentes. Outros vão lá apenas como se fosse um turismo. Falando nisso de perder salat, Molana, existem outros que estão no Hajj e não querem rezar atrás de imam de Kaaba, imam al-Haramain. Ele prefere fazer no hotel. O que está a acontecer? Bem, esse é um tema muito complexo, até que nem não podemos... Podemos deixar para um outro momento. Mas nós vamos buscar isso. Hoje nós estamos a falar recado, estamos a dar recado para os judges, porque estamos no mês do Hajj, muita gente quer ir para lá e nós estamos aqui a trazer conselho para os que vão, para não se atrapalharem, não se distraírem. São recomendações que estamos a levar para nossos irmãos muçulmanos aí, que Allah subhanahu wa ta'ala os responde, os chamou e eles, certeza absoluta, quando chegarem lá, dirão labbaik, Allahumma labbaik. E aqui os recados estão a chegar para todo mundo, que você que vai para o Hajj, veja o que vai fazer, veja o que vai ser e como será. Falando nisso, temos muita gente, ouvindo Molana, que existem pessoas, nossas irmãs chegam lá, acabam perdendo o salat lá. Como outras no Ramadã, também eu estava a falar do Ramadã, a passa fina. Chega o Ramadã e eles perdem o salat a preparar os seus iftars. E também outro lá no Hajj diz que este é o tempo. Eu trago aqui $10.000, tenho que encher minha mala na hora de salat. Qual é o conselho que daria para essas nossas irmãs, até os irmãos também? Quer encher a mala, não tem problema. Mas não deixe de cumprir com aquilo que Allah SWT disse para cumprir. Se Allah disse para fazer salat, então faça salat. Porque mesmo no Suratul Jumu'ah, se a memória não me falha, onde Allah SWT diz que depois de acabarem de fazer o Salatul Jumu'ah, fantashiru fil ard. Fantashiru fil ard. Ele não disse antes, não disse durante o salat. Ele disse primeiro façam salat, depois vão atrás do vosso risco. Então, meu conselho é, façam o que Allah SWT disse para fazer, cumpram com os desígnios de Allah SWT e depois vão procurar encher a mala. Ok, vamos procurar encher a mala. Agora, para os que ficam aqui, temos uma equipa que foi selecionada por Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Foram nos representar. Significa que sai um moçambicano, 2, 3, nós temos que pôr em mente que foram nos representar. Qual será o comportamento dos muçulmanos que ainda não foram chamados ou já estiveram lá, mas têm consciência limpa que nossos irmãos estão no Hajj durante esse mês? Como é que devem se comportar aqui? O mês de Hajj é um mês sagrado. E Allah subhanahu wa ta'ala também já decretou lá que existem lá certos meses sagrados. E no fim dessa ordem, no ayat que termina, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Fala tadlimu fi anfusakum", que não deveis oprimir a vós próprios. Quer dizer, durante esses meses sagrados é um tempo que a pessoa deve aumentar mais o seu temor em Allah subhanahu wa ta'ala, mostrar um comportamento excelente em relação aos outros meses que já passaram. Estando no Hajj, estando aqui fora do Hajj, quer dizer, é o momento que você deve aumentar mais temor em Allah subhanahu wa ta'ala. Independentemente do lugar onde estiver. Independentemente do lugar onde estiver. A diferença que existe é que quem está no Hajj, quem está lá, quer dizer, tem aquelas certas normas, okay? Tem certos procedimentos, tem arkan, tem o wajibat, tem o mustahab, desse lugar para outro. Quer dizer, tem rituais que a pessoa está a cumprir dentro do Hajj. E quem está fora do coisa do Hajj, está em outros países também, deve temer Allah subhanahu wa ta'ala, porque esse é um dos meses sagrados. Nós temos tido problemas, passa fina aqui uma pergunta que não quero calar. O mês de Zulhijjah tem um Eid chamado Eid al-Adha, o Eid de sacrifício, que deve sacrificar um animal. Nós temos muitos muçulmanos que têm possibilidade, por exemplo, aqui na nossa província, um animal está a 2.500, 3.000, 1.700.
já tem um animal suficiente para poder sacrificar. E você é um trabalhador, trabalha em algum sítio, consegue produzir 700 meticais, 500 meticais diário. Então, 500 vezes 30 dias vai dar mais ou menos 15 mil meticais. Significa, se quiseres, se tiver uma fé forte, tens 1.700 aí, 2.000 para fazer um sacrifício. São tantos trabalhadores, estou a falar do mínimo, que poderiam fazer o Corban. Mas este mesmo que recebe 15 mil mensal durante o ano, tem 172 mil meticais, então ele não consegue tirar um Corban para Allah subhanahu wa ta'ala de 1.700 meticais. Falta de aulas ou falta de imã? Eu penso que é hábito de pedir. E é um hábito que eu aconselharia a todos a deixarem. Por mais que fosse para juntar um metical por dia, eu penso que em 12 meses, ou sim, Dhul Hijjah é o 11º ou 12º? Segundo. Segundo mês. 12º. Em 12 meses, juntando um metical por dia, eu penso que é possível chegar no Dhul Hijjah e comprar pelo menos um cabrito. Um cabrito. Sim. Imagina num masjid, por exemplo, nós estamos na cidade da Beira, não é? Alguma mesquita aqui. Cada um de nós, no seu mussala, com o seu animal. No seu mussala, com o seu animal. Não vê que seria tão bonito Seria. estar ali e os que não têm mesmo e poderiam passar a beneficiar-se da carne? Seria muito bonito, seria de louvar. Eu lembro uma vez na madrasa, Maulana estava a contar sobre o assunto de Sadaqa, né? Então ele disse, houve um tempo, no tempo do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os sahabas, eles compreenderam sobre o Sadaqa. Então chegou um tempo em que já não existia ninguém que era necessitado de tanto dar, porque eles compreenderam que quanto mais nós damos, mais temos. Então, hoje em dia, as pessoas pensam que quanto mais damos, menos temos. Por isso, preferem mais pedir, preferem mais estar na posição daquele que a mão está embaixo, em vez de estar naquele que a mão está em cima. E esquecemos do hadith em que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que a melhor mão é aquela que está em cima e não aquela que está embaixo. Maulana, qual é a lição que darias para aqueles nossos irmãos com este tipo de... chama-se barril, não é? São barris. Eles têm como fazer o sacrifício, mas talvez por falta de incentivo ou aulas mesmo, acaba ignorando, não faz o Corban. E até ele fica na mesquita à espera de 1 quilo de carne que vem aí, quando ele muito bem, num final de semana, estamos a falar em Moçambique, tem um chilling, consegue gastar 2.000 meticais, 3.000 meticais em coisas fúteis, mas não consegue tirar um animal para o seu sacrifício. Bem, aqui em Moçambique nós temos um problema. O problema nosso é na cultura que nós temos. Principalmente se nós formos a ver na região centro do país, existe esse tipo de problemas. Nós pensamos nem nas construções de mesquitas. Muitas das vezes você vê em cartas nas organizações, estamos a pedir apoio para essa construção de uma mesquita. O que as pessoas pensam nesta região centro? Não estou para ofender, não. Nem no norte pode existir mais. O que acontece hoje em dia? As pessoas pensam que quem pode fazer mesquita somente é a camada asiática. São os indianos porque tem loja. Então, este pensamento vai retardando cada vez mais o nosso Islã. Você numa comunidade pode encontrar muitas, são trabalhadores, consegue ganhar o mínimo, né? Para suprir a sua necessidade, mas se for para contribuir 1 centavo só para questões do Islã, para questões da mesquita, já não existe ninguém. Mas se for para turismo, para bebida, para festas, como se fosse, como por 25 exemplo, de dezembro, 25 de dezembro, 1 de maio, 1 de maio, 7 de abril. o estado de organização já tem capulana, verdade. já tem camiseta estampado, já fizeram um banquete, mas quando é para assunto do Islã, já não vejo a ligar fazer. Falando nisso, quanto a camiseta estampada? São 500 meticais. Camisetas estão o máximo pode ser Só falta mais 2 camisetas para um cabrito. Para um cabrito. Então, nessa questão também que as pessoas ainda
outro por desleixo, ou então outros ainda não entenderam o Islã. Quer dizer, o Islã apenas está na língua, mas no coração ainda não entrou. Quando o imã não entra no coração, não vai se refletir nada nas ações. Porque, afinal de contas, no Islã, o que mais deve ser? É aquilo que os ingleses dizem, action speaks louder than word. Quer dizer, as ações falam mais alto que as palavras. Então, no Islã, não é apenas a gente estar a proferir palavras ou certas palestras bonitas, mas as ações também devem falar mais alto. Então, se existem pessoas que não fazem o Qurban, quer dizer, ainda não compreenderam o Islã, porque o Nabi sallallahu alaihi wa sallam também já disse, man wajada sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana, que é aquela pessoa que tiver possibilidade e não fazer o sacrifício do Qurban, então não pode se aproximar no Idga, no nosso local de Id. Então, falta de imã, falta de conhecimento, desleixo, e isso faz com que as pessoas não cumpram com os seus rituais. Falando só para terminarmos, não será falta de incentivo das nossas mães lá em casa, nossos pais, nossas irmãs, falar com o marido, olha, esse é o momento de sacrifício, vamos sacrificar alguma coisa para Allah subhanahu wa ta'ala, vamos tirar, fazer, ou falta de gestão ou planificação mesmo dentro de casa. Se, por exemplo, você consegue 20 mil meticais por mês, 25 mil meticais por mês, o que é que te impede de você tirar 2 mil, sacrificar para Allah subhanahu wa ta'ala? Não será falta de planificação? Em parte é falta de planificação, porque todo muçulmano sabe que um dia vai chegar o mês de Dhul Hijjah, e todo muçulmano sabe que no mês de Dhul Hijjah há esse tipo de sacrifício. Outra coisa também é aquilo que o Maulana estava a dizer, assim, falta de imã, falta de interesse nos assuntos religiosos. Quando não há esse interesse nos assuntos religiosos, fica um pouco difícil até a própria mulher incentivar um homem. Mas é possível, sim. Se um homem tem esse interesse religioso, ele tem que mostrar para a esposa que eu tenho esse interesse religioso. Porque há vezes que o homem pode ter interesse, falar com a esposa mas para quê? Não sei o quê. Querer impedir. Então, ele tem que ser forte o suficiente para ir avante com esse projeto ou com essa planificação. Se for do lado contrário, a mulher também tem que ser forte. Mostrar com ações que isto é importante. Porque há daquelas mulheres que conseguem fazer o seu próprio dinheiro. Mas, às vezes, tem um certo... já ouvi a história de um casal que a mulher é que trabalhava, o homem não, mas ela, por compreensão, por submissão, quando recebia, ela entregava o valor ao marido, faziam um plano juntos. Então, quando há esse tipo de situação, ela própria pode dizer, uma parte do valor esse mês vai para isso. Se o marido quiser impedir, eu penso que ela tem toda a autonomia de dizer não. Eu quero fazer esse sacrifício por causa disso, mais aquilo. Então, o casal deve ser forte, porque o sacrifício é algo que, se o casal for a fazer, isso vai se transmitir para os filhos. Os filhos vão saber que, na nossa religião, há uma coisa que deve se fazer no mês. Ainda que eles não compreendam hoje, amanhã, inshallah, eles podem compreender e vão fazer valer aquela atitude dos pais. E quem sabe, a partir daquilo, Allah subhanahu wa ta'ala também vai abençoar os pais no Kabar, onde eles estiverem. Conversa muito bonita. Se hoje as crianças não compreendem, mas amanhã compreenderão. Com estas palavras, nós queríamos incentivar a minha irmã e meu irmão aí. Falta muito pouco tempo para poder estarmos no mês do Dhul Hijjah. Tens condições, tens como, certeza absoluta, tirar 2 mil meticais e comprar o seu cabrito mais rápido. Quem não tiver, organize-se melhor para o próximo ano também fazer parte. Só você fazendo o Qurban, nós vamos trazer o tema no próximo programa. Quem faz o Qurban, quais são as virtudes de fazer o Qurban, cada pelo de animal, qual é o valor, qual é o sawab, qual é o pecado que é tirado, só para trazer assim a consciência, chamar a mão na consciência que você pode, se o mundo consegue, também você pode conseguir muito bem. Companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eram mais necessitados, alguns deles, que nós, e nós estamos em um ranking um pouco elevado, não são todos, mas aquele que tem que acha que está muito bem, então já é momento de você fazer o Qurban
e dividir o Corban em 3 partes. Nesta aula nós traremos como é que será dividido o Corban, o procedimento, seu critério e qual é o destino no Akhirat, assim como no Dunya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.